Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Nós já vimos aí a parábola do semeador, já vimos os bons espíritas, agora entramos nas instruções dos espíritos. O dever, a semana passada a Sandra falou, e hoje nós vamos falar sobre a virtude. Mas é importante a gente lembrar, que é importante a gente lembrar sobre a virtude, que nós devemos ser virtuosos. E ela vem já de um estudo desde a antiguidade, se nós formos pegar lá nos filósofos, na antiguidade, e depois ao longo de toda a história da humanidade, se fala sobre virtude, se fala sobre ética. Aristóteles, por exemplo, no livro Ética Nicômaco, no capítulo 2, ele fala assim: a natureza nos dá a capacidade de recebê-las, as virtudes. E tal capacidade se aperfeiçoa com o hábito. Então ele fala uma coisa muito importante, que é o hábito. Ele utiliza a palavra hábito. Isso lá antes de Cristo. Platão fala que a virtude é mais importante até que a sabedoria, vamos dizer assim, não bem a sabedoria, mas do que a própria cultura, do que o homem culto. Sócrates fala que a virtude da alma é a sabedoria que o que aproxima de Deus, que é a sabedoria, e eles buscam, e ao longo de toda a história da humanidade, depois com o cristianismo, Jesus vem falar sobre virtude, que aí sedimenta o conceito de virtude, e aí vem Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, busca nas palavras de Jesus a questão da virtude, e vem um espírito chamado François-Nicolas Madeleine, em Paris, em 1863, e ele nos dá uma mensagem sobre a virtude. E ele diz assim: a virtude, no seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de pequenas falhas morais, que as deslustram e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E sobra-lhe o vício mais oposto, o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de exibir-se. Temos de adivinhá-la, mas ela se esconde na sombra, foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, o digno cura de Ars era virtuoso, e assim muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Deixavam-se levar pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com absoluto desinteresse e completo esquecimento de si mesmos. E é para essa virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. Para essa virtude realmente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que deslustram sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e se gaba das suas próprias qualidades, para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva estátuas à sua própria virtude, em princípio aniquila por essa razão todos os méritos a que efetivamente poderia ter. E que direis daquele cujo valor se reduz a parecer o que não é? Compreendo perfeitamente que aquele que faz o bem sente uma satisfação íntima, no fundo do coração, mas desde o momento em que essa satisfação se exterioriza para provocar elogios,
degenera-se em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis quanto o homem se encontra longe da perfeição, jamais vos entregueis a essas estultícia. A virtude é uma graça que desejo para todos os espíritas sinceros, mas com esta advertência: mais vale menos virtude na modéstia do que muitas no orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. Então nós temos as palavras desse Espírito, que ele nos convida à virtude. Já no começo, ele fala a bondade, a caridade, o trabalho, a sobriedade e a modéstia. Essas são as 5 virtudes que ele cita aqui. Aristóteles já nos fala, e Aristóteles, Platão, Sócrates participam da composição do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Ele nos fala em quê? Em hábito. Por isso que é importante a gente entender essa palavra hábito, porque ele fala aqui também que nós temos fraquezas, que muitas vezes a bondade ela aparece, nós temos a bondade, nós temos algum grau de caridade, ou de trabalho, de sobriedade, de modéstia, mas muitas vezes nós somos ainda carregados de defeitos que nós temos. E isso é algo que acontece no planeta. Por quê? Porque nós estamos aqui no planeta de regeneração, e provas, e nós trazemos compromissos do mundo espiritual para quê? Para modificarmos pontualmente cada uma das nossas dificuldades. A gente não vem aqui para numa encarnação só tomarmos conta de todas as virtudes, elevarmos o nosso padrão espiritual e voltarmos para o mundo espiritual virtuosos, trabalhadores, enfim, aqueles que voltam para o mundo espiritual com todas as virtudes. Na grande maioria, nós não estamos ainda nesse patamar. Ele fala de São Vicente de Paulo, do cura de Ars, que ele fala? São espíritos que vieram missionários. São missionários que vieram. Esses sim possuíam a virtude, mas chegaram aqui detentores da virtude. Eles já vieram com as virtudes para a Terra. Eles já vieram mostrar. E nós não. Nós estamos adquirindo. Adquirindo através do quê? Da mudança dos nossos hábitos. Do estudo, do trabalho incessante, do nosso empenho na mudança desses hábitos, do treino. É treinando, a gente precisa treinar. E nós vamos encontrar em filósofos mais contemporâneos, como por exemplo Sponville, que é um filósofo mais contemporâneo. Ele tem um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ele fala em hábito, ele fala em treino, para que haja mudança, para que haja o quê? Assimilação. Nós precisamos assimilar para nos tornarmos virtuosos. E assim, quando nós assimilamos, quando nós treinamos, nós nos tornamos virtuosos. Mas nós temos um trunfo na mão quando a gente vem para a Terra. Nós nascemos aonde? Num lar, numa família. E eu creio que é ali na família o ponto principal, o polo principal para o exercício das virtudes. Por que na família? Por que não na escola? Por que não na vida, por exemplo? Mas no lar, na família. Porque o lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. Então é no lar que nós devemos começar a pensar nas questões das virtudes. Onde se encontra realmente o polo. No lar, quando a gente constitui uma família, quando nós temos uma família, seja ela constituída de filhos ou de sobrinhos, para quem não tem filhos, que é o meu caso, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho meus irmãos que estão lá dentro da minha casa, a minha família como um todo, e eu tive o exemplo dos meus pais. E aí, o que é que nós temos ali dentro daquele lar? Nós temos 2 caminhos. Os deveres que nós temos para com o lar.
Por que eu vou preferir seguir por esse caminho? Porque eu acho que aí tem um ponto bastante importante para a gente estudar as virtudes. Nós temos a família do ponto de vista espiritual, nós somos deveres com a família do ponto de vista material, nós temos que ser o quê? Provedores. Nossos pais foram provedores das nossas vidas, e nós temos que ser provedores das vidas daqueles que são nossos filhos e daqueles que nós podemos prover, vamos dizer assim, alguma coisa. Então nós temos o lado material, que é prover a questão material, são os deveres materiais. E os deveres que são importantes, lógico, que a gente não vai questionar a questão dos bens materiais. Mas nós temos também os deveres do ponto de vista espiritual. E ali dentro, reunidos numa família, com filhos, marido, mulher, filhos, ou irmãos, pai, nós temos as diversas virtudes que nós vamos trabalhando, que nós vamos tornando hábito dentro da nossa família. Por exemplo, a bondade. Aí eu volto a citar o exemplo do Espírito que falou. A bondade, a caridade, o trabalho, a sobriedade e a modéstia. Se nós conseguirmos abraçar dentro do nosso lar essas 5 virtudes, nós já estamos dando um imenso passo a caminho da evolução espiritual e da evolução espiritual daqueles que comungam a vida junto a nós, que estão ali junto a nós, dentro do nosso lar. Os filhos, enfim, aqueles que vão ali junto. Se nós pudermos discutir, se nós pudermos tornar um hábito dentro dos nossos lares, a bondade, a caridade, o trabalho, a sobriedade, a modéstia, nós aí temos sim um grande ponto. Mas nós temos também algo que é muito importante, sobretudo nos tempos de hoje, e em todos os tempos, lógico, mas sobretudo nos tempos de hoje, dentro do nosso lar. Que o Chico fala, quando ele se refere aos jovens, quando ele se refere às crianças. Nas entrevistas que ele dá, ele se refere aos jovens e às crianças. Nós precisamos ser bondosos, caridosos, mas nós precisamos ter o quê? Religiosidade. E a religiosidade tem que entrar dentro do nosso lar. Ela tem que entrar dentro do nosso lar. Nós não podemos deixar passar batido a religião dentro do nosso lar. As crianças, elas têm, os pais têm, por obrigação, conduzir os seus filhos dentro de uma religião, seja ela qual for. Porque quando nós chegarmos do lado de lá, eles não vão perguntar para você, você é o quê? Você fez qual era a sua religião? Ah, eu fui espírita, eu fui evangélico, eu fui católico. Ninguém vai perguntar nada disso para a gente. Nós temos inúmeros exemplos lá na coleção André Luiz, que eles selecionam os espíritos, né, para entrar, por exemplo, na casa transitória. Como é que a Zenóbia fala da instrução lá para o André Luiz e para o Padre Hipólito, para o Jerônimo, como que eles selecionam os espíritos que vão poder permanecer dentro da casa transitória? Pela luz que eles têm, por aquela luz que é o quê? Que vem do quê? Da transformação, da modificação mental. Então nós trazemos uma mentalidade, um foco mental quando nós voltamos para a Terra. Nós temos um exemplo, nós temos o exemplo dentro das nossas casas, nós temos um compromisso no plano espiritual, mas nós temos que modificar a nossa mente dentro desses padrões. E a religião, ela é um ponto fundamental para essa mudança. Há muita gente que discute essa questão, mas ela é fundamental. Os pais têm por obrigação apresentar as religiões aos seus filhos, ou apresentar a religião que eles frequentam. Seja católico, seja espírita, protestante, não importa. Ele tem que mostrar a religião para o seu filho, e o seu filho, mais para frente, ele pode dizer: eu não quero ter religião nenhuma, eu sou materialista, eu sou ateu, ou eu tenho tal religião ou não tenho religião, mas
ele tem o quê? Ele teve a oportunidade de conhecer. Ele teve a oportunidade de conhecer uma religião. E se ele não conhecer uma religião, o que vai acontecer com ele? Ele não vai ter oportunidade de conhecer nada, e aí ele vai seguir o livre-arbítrio dele. Obviamente ele vai seguir pelo lado que é natural, porque nós não somos missionários, a gente acaba seguindo sempre pelo lado onde tem a porta mais larga, como Jesus mesmo fala. É natural que aconteça isso, pela nossa própria evolução espiritual. Então nós temos essa obrigação. Por que a religião? Porque a religião ela é transformadora. Porque a religiosidade é transformadora. Porque ela nos traz um patrimônio de conhecimentos. Porque ela preenche a nossa alma. Porque no momento que nós estamos, nos momentos difíceis, aonde nós vamos buscar preencher a nossa alma? Na nossa religiosidade. E quando a gente não tem, aonde a gente vai buscar? Não tem onde buscar, porque você não tem fé, porque você não acredita em nada. E aí nós observamos aí a grande quantidade de jovens batendo cabeça por aí. Nós que trabalhamos com jovens, nós que somos professores, trabalhamos com jovens, nós observamos a grande quantidade deles que batem cabeça por aí, por quê? Porque eles não têm onde se apegar, eles não acreditam em nada. A religião nos liberta, porque ela nos faz raciocinar, ela liberta a nossa mente. Ela liberta a nossa mente daquele mundinho que nós criamos. Ela nos traz paz. A religião nos traz paz. Paz para o nosso coração, que é o que a gente procura, que é o que na grande maioria todos nós procuramos. Paz, saúde, amor, fraternidade, vida saudável. E ela nos ensina também que no momento difícil, nós temos a quem nos apegar. A religião também nos ensina no momento difícil a quem nós vamos nos apegar. Nós vamos nos apegar a Deus, a Allah, enfim, ao Deus que está dentro da minha religião. Aquele Deus que eu vou me apegar nas palavras dele. Não importa que nome ele usa, que nomenclatura nós damos para esse Deus. Ela nos traz alegria, a religião. Ela nos dá o sentido real da fé. A religião e a religiosidade nos dá o sentido real da fé. Porque muitas vezes nós temos até uma certa fé, vamos dizer assim, mas nós não sabemos como conduzir. O Emmanuel nos fala que a fé é como uma lente que você põe no sol, e ela concentra, bate a luz do sol, e ela concentra naquele ponto. Todo mundo já fez isso, né? Pelo menos quando era criança já fez. Pegou uma lente de aumento e colocou no sol e ela concentra naquele pedaço. A gente consegue queimar um papel. Às vezes até na maldade a gente mata uns bichos lá que estão andando. Todo mundo já foi criança. E aí essa fé, essa concentração de luz, essa concentração que Emmanuel determina como fé. Que ele nos traz como conhecimento de fé. E ela nos dá, principalmente, a religião, nos dá o sentido real da fé raciocinada. Porque a fé tem que ser raciocinada também. A gente não pode, a gente tem que ter fé cega em alguns momentos, mas a gente tem que raciocinar também. Não pode ser uma coisa assim, sabe? E ela nos dá o sentido real da fé raciocinada. Não é uma coisa zen, assim, zenzando lá, aquela coisa, sabe? Ela nos dá o sentido da fé raciocinada. Isso é importante. É isso que nós temos que buscar. E é na família que a gente encontra isso. Que nós encontramos, é o primeiro polo de aonde nós vamos exercitar as virtudes. As virtudes que o Espírito fala aqui para nós, na instrução dos Espíritos. E através dessas virtudes, nós vamos seguir adiante e nós vamos seguir a nossa vida com uma evolução espiritual. Então, só que tem uma questão também. Se você pretende levar para a sua casa essa questão da sabedoria,
do trabalho, da virtude. Você não tem que falar só. Não é só no blá blá blá. Você tem que fazer o quê? Você tem que exemplificar. Que é a minha matéria que eu escrevi para a Folha Espírita de abril. Exemplificar. É através do exemplo que você modifica alguma coisa. Então você exemplifica, óbvio, dentro das nossas possibilidades, pelas nossas dificuldades também. Mas nós não devemos nos apoiar somente nas nossas dificuldades. Nós devemos olhar para frente, não ficar olhando só para o próprio umbigo. Então, ela vem daí. Exemplificar. E através do exemplo a gente pode ter alguma modificação. E aí nós podemos sim seguir essas virtudes. E mais adiante, a gente tem uma outra instrução dos espíritos, que é espíritos superiores e espíritos inferiores. Que também é muito interessante o que ele traz aqui. Que é o mesmo espírito em 1863. Uma mensagem ele dá em Paris, em 1863, e a outra mensagem ele dá em Cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. É um cardeal Morlot. Em Paris, em 1863. E ele continua aqui. Superiores e inferiores. E ele diz assim: a autoridade, da mesma maneira que é fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem ela foi investido. Não creias, que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou propriedade. Olha como é atual essa mensagem desse cardeal. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando lhe bem apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do Senhor sobre o escravo, até do soberano sobre o povo, não se deve esquivar-se a responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que esses puderem cometer, os vícios a quem forem arrastados em consequência dessa orientação, ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los bem, ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, de seu sentido é fracassar de seu cumprimento. Quando eu li esse pedaço aqui, eu me lembrei de uma coisa interessante que eu estou lendo, que eu estou estudando. Eu estou estudando o livro Obreiros da Vida Eterna. E é um livro muito interessante. Um livro que traz um monte de conhecimentos para a gente, mas muitos conhecimentos. O André Luiz traz muitos conhecimentos, porque ele trata de diversos assuntos. Ele trata de desencarnação, ele trata da casa transitória, ele trata das trevas, do umbral, enfim, ele trata de uma série de coisas. Mas tem uma passagem no livro Obreiros da Vida Eterna que é o seguinte: eles estão na casa transitória e eles vão atrás, as pessoas que trabalham na casa transitória. Tem a Zenóbia, que é a diretora da casa transitória, que é um local próximo da Terra, aonde recebe os espíritos para tratamento. Aqueles espíritos que estão com dificuldades, que retornam sem saber o que aconteceu. Enfim, eles são acolhidos e são levados para esses hospitais. E esse hospital esse pronto-socorro se chama Casa Transitória. E a Zenóbia, a diretora, ela se chama Casa Transitória Fabiano de Cristo, que foi um padre
que teve um grande destaque no Rio de Janeiro. E lá nessa casa transitória tem a Zenóbia, a diretora, tem o Padre Hipólito, que é um espírito que vai com a Zenóbia, André Luiz, tem a Luciana, mas eu gostaria de focar um pouquinho na Luciana. Luciana quem é? É uma trabalhadora da casa transitória, que ela é uma médium dentro da casa transitória. O que ela faz? Ela vai com a Zenóbia, são espíritos elevados, Padre Hipólito, Zenóbia, Jerônimo, que é o que conduz André Luiz ao longo do livro Obreiros da Vida Eterna. E aí, a Luciana, ela vai com o Padre Hipólito e a Zenóbia, o André Luiz, o Jerônimo, eles vão até o umbral. Eles vão até um local onde os espíritos estão em muito sofrimento para resgatar um padre que se chama Padre Domênico, que teve uns problemas lá na vida dele. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque eu quero focar na Luciana. E aí o Padre Domênico está lá naquele lugar e elas vão resgatar o Padre Domênico. Inclusive vai a mãe dele junto para fazer o quê? Para que quando haja uma pequena modificação mental dele, quando ele caia na real, como falam, quando ele cai na real, o que os espíritos fazem? Eles, opa, é agora. Ele olha para Deus, como aconteceu com André Luiz no umbral. Então ele chega lá. Mas vamos focar no trabalho da Luciana, porque eu quero focar aqui na autoridade e na especialidade que o Espírito fala aqui no começo da mensagem. Então ele fala assim, ele tem a Luciana que vai fazer o quê? Ela é uma médium vidente, que no mundo espiritual também tem os médiuns, tem materialização, como tem aqui na Terra. E aí ela vai ler a mente daqueles espíritos, especificamente do Padre Domênico, naquele caso do Obreiros da Vida Eterna. Ela vai ler lá da Casa Transitória, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, e ela vai ler a mente do Padre Domênico, e ela vai vendo tudo o que aconteceu. E ela tem a capacidade de vislumbrar a vida que ele teve, como vidente, ali. E ela tem o quê? E o André Luiz fala, num dos pedaços, ele fala, é interessante, porque ele faz umas perguntas ao longo desse livro que são contundentes. Ele fala assim, escuta, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são espíritos tão elevados, Zenóbia, Padre Hipólito, Jerônimo e todo aquele grupo que vai até o umbral para resgatar esses espíritos, ele fala, vocês que são espíritos tão elevados, vocês não poderiam, vocês mesmos, olharem para esse espírito e saber o que está acontecendo? E os espíritos ensinam uma coisa para ele, muito importante, que cada um no mundo espiritual tem uma especialidade. E dentro da sua especialidade, ele é respeitado ali pelo trabalho que ele realiza. E a Luciana, a especialidade dela é observar e ler a mente e ajudar na materialização. Ela é médium no mundo espiritual. E isso me lembrei, quando eu li esse pedaço, eu me lembrei do livro Obreiros da Vida Eterna. Por quê? Porque quando nós temos autoridade na Terra, quando nós temos autoridade aqui no planeta, e essa autoridade é dada a nós temos que ter o quê? Uma autoridade legitimada. A quem nós vamos ter alguma autoridade, ela tem que ser legitimada. A pessoa que você vai exercer a sua autoridade sobre ela tem que ser legitimada, porque não adianta nada você também... E essa autoridade legitimada, ela vem com o quê? Com a moral. Quando você tem moral. E você tem especialidade. Então não adianta a gente ficar aqui na Terra duelando por uma autoridade, duelando por um cargo, duelando por uma autoridade. Porque isso é natural. Porque essa autoridade, quem nos dá essa autoridade? É Deus. E Ele nos dá e Ele nos tira. Por quê? Agora, olha, você não cumpriu exatamente aquilo que você deveria cumprir. Então não adianta ficar duelando. Não adianta nós duelarmos. Há aqueles que têm autoridade na educação, há aqueles que têm autoridade na política, há aqueles que têm autoridade dentro das casas espíritas.
há aqueles que têm autoridade dentro das igrejas, há aquele que tem autoridade dentro das sinagogas, dentro das mesquitas. Autoridade é algo que nós recebemos e que nós exercemos. E quando não exercemos bem essa autoridade, aí ela nos é tirada. E é uma especialidade. Por isso que eu fiquei pensando, não adianta a gente ficar duelando por conta de autoridade. Eu posso dizer, olha, eu tenho autoridade, eu sou o Valtinho, eu sou o bom, eu vou mandar daqui para frente. Não adianta. Não adianta, eu vou simplesmente fazer o quê? Eu vou duelar com uma grande maioria. Se a minha autoridade não é uma autoridade legitimada, eu vou ficar o quê? Fazendo o quê? Dando murro em ponta de faca. O tempo inteiro. Vou passar uma vida inteira dando murro em ponta de faca. E não existe uma expressão mais certeira do que essa expressão dar murro em ponta de faca. É uma expressão certeira. Então eu acho que vale isso para a gente pensar. Acho que nós precisamos reler aqui a questão dos espíritos superiores, dos espíritos inferiores. Ainda falta um pedaço. A Sandra, ela está em férias, então eu vou continuar a semana que vem. E eu continuando, eu vou continuar a mensagem aqui do Cardeal Monod, onde ele fala sobre espíritos superiores e espíritos inferiores, e ainda vou continuar trazendo mais alguns exemplos do livro Obreiros da Vida Eterna, que Obreiros da Vida Eterna é um livro que tem um monte de exemplos, traz um monte de conceitos interessantes, muitas, é um livro de muita sabedoria do André Luiz, como toda a coleção, lógico, mas traz diversos conceitos sobre superioridade, sobre espírito superior, sobre espírito inferior, sobre a posição que nós ocupamos dentro da sociedade, seja na sociedade na Terra, seja na sociedade no mundo espiritual. Ele fala sobre desencarnação, como nós desencarnamos, as nossas condições na hora do desencarne, como nós somos recebidos, a ajuda que os espíritos nos dão, que muitas vezes nós falamos assim, acho que agora eu estou abandonado à própria sorte. Mas não, nós não temos condições de vislumbrar o quê? A quantidade de espíritos que estão ao nosso lado. Esse livro é um livro bastante interessante, acho que deveria ser um livro bom para nós estudarmos também, depois numa outra oportunidade. Quando a gente terminar o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez o livro Obreiros da Vida Eterna seja um livro bom para nós continuarmos os nossos estudos. Então, é por aí que a gente vai entender a questão dos espíritos superiores, dos espíritos inferiores e a questão da virtude. Essa é uma questão bem aonde nós devemos olhar para onde? Para as nossas consciências. Como tudo, né? Como toda a nossa vida. A gente deve fazer um exame de consciência, como nos fala Santo Agostinho lá no Livro dos Espíritos, na questão lá que ele fala que ele faz um exame de consciência todos os dias para ver onde ele está errando, onde ele está acertando e onde ele pode modificar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, gente, desculpa, tem um aviso para dar que eu ia dar no começo e acabei esquecendo. A Folha Espírita está completando 41 anos. Aí fica uma questão aqui, colocaram uma pergunta, você já tem assinatura da Folha Espírita? Quem não tem, gostaria de participar com uma assinatura da Folha Espírita para dar para um amigo, para dar de presente para si próprio. E ela pode ser feita aqui, pode ser feita no site www.folhaespírita.com.br, e é um trabalho, é a prata da casa, é o jornal que é a prata da casa, que sai daqui de dentro, que a gente tem muito amor em fazer, que a gente tem muito amor em publicar. Ela é feita com muito amor por todas as pessoas, por todos os nossos companheiros que trabalham na Folha Espírita, que escrevem, que revezam nas suas crônicas e tudo mais. Então, vamos fazer uma assinatura da Folha Espírita que completa 41 anos em 2015. www.folhaespírita.com.br, e tem o telefone aqui, tem o telefone lá na porta também, 5585-1977. Obrigado, Paulo.